E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos estudando a força eletromotriz. Este é o conteúdo da semana 4 do PET volume 7. Então, bora lá? Pessoal, pense na seguinte situação. Quando a água ela cai espontaneamente de uma cachoeira, a física ela vai dizer para a gente que a água ela caiu de um nível de maior energia, ou seja, um nível que tem uma maior altura, para um nível de menor energia, que vai ter ali uma menor altura. Beleza, turma? Associada a essa queda, pessoal, há um tipo de energia, que é denominada energia potencial. Ok? Quanto maior for a quantidade de água e maior for a altura da queda, maior vai ser a energia liberada pela água. E essa energia ela pode estar sendo convertida em energia elétrica em uma usina hidrelétrica. Um fato parecido, pessoal, vai estar ocorrendo com as pilhas. Dependendo do material que a gente pode estar citando, os metais e os eletrólitos que compõem a pilha, ela irá, entre aspas, despejar uma quantidade maior ou menor de elétrons com mais ou menos energia através do circuito, certo? Então, aqui tem um circuito simples, pessoal, de uma pilha. Ó. Dependendo do material que compõe essa pilha, dos metais e dos eletrólitos, vai ter ali uma certa quantidade de elétrons que vai estar saindo, certo? E com uma maior ou com uma menor velocidade, certo? Isso tudo depende do que compõe essa pilha, certinho? Então, turma, a quantidade de eletricidade, ou seja, a quantidade de elétrons que passa ali através do fio por tempo, ela vai ser denominada intensidade da corrente elétrica. Ela vai ser medida em amperes com o auxílio de um aparelho que é chamado de amperímetro, certo? Então, para medir a intensidade da corrente elétrica, utiliza-se ali o amperímetro, beleza? A altura da queda d'água, ela corresponde na eletricidade ao que se chama diferença de potencial. Mais especificamente, aqui no nosso caso, a gente vai estar falando sobre a força eletromotriz da pilha. O que é isso? A força eletromotriz da pilha, pessoal, ela representa para a gente uma pressão que move os elétrons através ali do condutor externo. Ela vai ser medida em volts, certo? Com auxílio de um aparelho que é denominado voltímetro, beleza? Então, para medir a intensidade da corrente elétrica é amperímetro. Para medir FEM, ou diferença de potencial, que é a mesma coisa, utiliza-se então os voltímetros, tá certo? E não se esqueçam, pessoal, que a FEM é a diferença de potencial entre os polos da pilha, quando não existe ali passagem de corrente elétrica através desse circuito. Então, dando continuidade no estudo da força eletromotriz, pessoal, é importante que vocês não se esqueçam que em uma pilha ocorre um tipo de reação comum, que é uma reação de oxo-redução, certo? Então, na pilha ocorre ali o processo de oxidação e, simultaneamente, ocorre o processo de redução, ok? Então, turma, outra coisa importante de estar falando é que essa força eletromotriz, a FEM da pilha, ela depende de 3 fatores importantes. Primeiro deles, natureza dos metais que compõem a pilha. Então, o tipo de metal que há ali na pilha vai influenciar na FEM. A concentração das soluções que estão sendo utilizadas também influencia, juntamente com a temperatura em que a pilha estiver operando. Agora, pessoal, a gente vai estar falando sobre potenciais padrão de eletrodo. Então, turma, a diferença de potencial de uma pilha ela está relacionada com a tendência de oxidação do agente redutor e com a tendência de redução do agente oxidante. Por convenção, pessoal, utilizou-se o eletrodo padrão a fim de utilizá-lo para medir o potencial de redução e oxidação das espécies químicas que compõem os eletrodos de uma pilha. E qual eletrodo que foi utilizado como padrão? Foi o eletrodo de hidrogênio, certo, pessoal? Aqui há uma representação para um eletrodo de hidrogênio, certo? Aqui tem um fio de platina, aqui tem uma pequena placa
de platina. Aqui tem um tubo, certo? E nesse tubo é inserido gás hidrogênio, certo? E aqui tem uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, que fornece ao meio 1 mol por litro de íons H3O+. Então, turma, adotou-se que o potencial dos hidrogênios nas condições padrão, que é a temperatura de 25 graus Celsius, convertendo para Kelvin, fica 298 Kelvin, e na pressão de 1 atm, mergulhado ali numa solução que contenha 1 mol por litro de seus íons, o potencial do hidrogênio ele vai ser igual a zero, certo? Assim, se a gente quiser saber os valores dos demais eletrodos, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa conectar esses eletrodos aí com um eletrodo de hidrogênio e assim medir o potencial da pilha com um voltímetro, beleza? Então é importante, pessoal, ó, potencial do hidrogênio nas condições padrão igual a zero, certo? Se a gente quiser determinar o potencial de um outro eletrodo, o que a gente faz? A gente pega e conecta esse eletrodo que a gente quer saber o potencial dele com um eletrodo de hidrogênio, certo? Então, o valor indicado ali no voltímetro, pessoal, ele vai ser igual ao potencial do eletrodo do metal, certo? Já que o potencial do eletrodo de hidrogênio foi definido como sendo igual a zero. Então, turma, peço que vocês pensem numa pilha que ela é composta por um eletrodo padrão de hidrogênio e o outro eletrodo ele é um metal de zinco mergulhado ali numa solução de sulfato de zinco, certo? Aí observou-se que no voltímetro apresentou um valor de menos 0,76 volts. Esse valor indica o que, pessoal? Esse valor de menos 0,76 volts ele indica o potencial de redução, certo? O sinal negativo ele vai dizer para a gente que o zinco ele possui um potencial de redução menor que o do hidrogênio. O sentido dos elétrons é desse metal para o eletrodo de hidrogênio, certo? Então os metais, os elétrons, na verdade, eles vão sair do zinco para o hidrogênio, certo? Porque o hidrogênio ele tem um potencial de redução maior do que o zinco. E outra coisa importante de falar, pessoal, é que se os elétrons estão saindo do metal, então que é o zinco, então o zinco, o eletrodo de zinco, ele vai ser o ânodo, enquanto o eletrodo de hidrogênio ele vai ser o cátodo, certo? Então aqui é o polo negativo e aqui o polo positivo da pilha, certo? Aqui estão representadas as reações que ocorrem no ânodo e a semi-reação que ocorre no cátodo. Beleza? Bem simples, né? Então, turma, e essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui, pessoal, ela relaciona para a gente o potencial padrão de redução do cátodo com o potencial de redução do ânodo e aquele valor que vai ser mostrado ali no voltímetro, certo? Então, esse ΔT0 aqui, ó, ele vai ser aquele valor que vai ser mostrado no voltímetro. A gente sabe que o potencial de redução do cátodo, que aqui vai ser o hidrogênio, vai ser igual a zero, certo? Porque foi definido isso por convenção, certo? Ele foi o eletrodo padrão. Então, para a gente determinar o potencial padrão do eletrodo de zinco, a gente só substitui os valores. Aqui é zero, esse delta é zero, ele vale menos 0,76. Então, a gente vai encontrar que o potencial padrão de redução do ânodo, que no caso aqui é o zinco, vai ser igual a mais 0,76. Mas na verdade, pessoal, não vai ser o potencial padrão de redução, e sim o potencial padrão de oxidação que a gente encontrou. Então, turma, o potencial de redução do zinco ele vai ser menos 0,76 volts, que é aquele valor que é mostrado no voltímetro, beleza? E o potencial de oxidação do zinco. O potencial de oxidação do zinco vai ter um valor igual a mais 0,76 volts. E vamos pensar agora em outra pilha, que é uma pilha formada por um eletrodo de cobre ligado ali a um eletrodo padrão de
hidrogênio, certo? O valor que foi mostrado no voltímetro para a gente, ele é igual a 0,337 volts. O que indica esse sinal positivo, professor? Esse sinal positivo, ele indica para a gente que o sentido da corrente elétrica é do eletrodo padrão de hidrogênio, que vai ser o ânodo, o polo negativo, para o eletrodo de cobre, pessoal, que vai ser ali o cátodo, o polo positivo, certo? Aqui estão representadas as semi-reações que ocorrem no ânodo e a semi-reação que ocorre no cátodo, certo? E aqui, pessoal, tem aquela mesma fórmula que a gente viu antes, certo? A gente sabe que o potencial de redução aqui do hidrogênio, que vai ser o ânodo, ele vale igual a zero. Então, o potencial de redução do cátodo, ele vai ser igual ao valor mostrado ali no voltímetro, certo? Então, o potencial de redução do cobre, ele vale mais 0,337 volts. E o potencial de oxidação? O potencial de oxidação ele vai ter um sinal negativo, pessoal. Ele vai valer menos 0,337 volts, certo? Então, pessoal, observe o seguinte, ó. O potencial de redução e de oxidação de um elemento, eles são sempre numericamente iguais, porém, eles são com sinais opostos. Vamos voltar lá, do que a gente já viu, ó. A gente viu que o zinco, o potencial de redução dele era menos 0,76. Então, o potencial de oxidação ele vai ter o sinal contrário. Ele vai ter o sinal positivo, que vai valer também, vai ter o mesmo valor numérico, que vai ser 0,76 volts. Beleza, turma? E a mesma coisa ocorreu para o cobre, né? O cobre ele tinha um potencial de redução positivo e o potencial de oxidação ele tem um valor negativo. Porém, observem que os valores eles são numericamente iguais. Porém, a diferença está apenas no sinal. Então, turma, a partir dessas relações de um eletrodo de um metal com o eletrodo de hidrogênio, foi-se definido os potenciais de oxidação e redução para diversos metais, certo? Como vocês podem estar vendo aí nessa tabela, certo? Então é muito importante que vocês entendam, pessoal, que essa tabela aí, ela foi obtida comparando o eletrodo do metal com o eletrodo padrão de hidrogênio, certo? Então aqui está apresentada para a gente os potenciais de oxidação e aqui é apresentado os potenciais de redução. Observem, turma, que a diferença entre os potenciais de oxidação e redução é apenas o sinal, certo? E que tipo de reação aqui que é essa, pessoal? Essa semi-reação aqui é uma semi-reação de redução, certo? Ganho de elétrons. Então, essa reação aqui direta é uma reação de redução, enquanto a reação inversa é uma reação de oxidação. Beleza? Mas, professor, o que indica esses potenciais de oxidação e redução? Primeiramente, pessoal, vamos estar falando sobre os potenciais de oxidação. Quanto maior for o potencial de oxidação, pessoal, maior vai ser a tendência daquele eletrodo ali sofrer oxidação, certo? Então, maior potencial de oxidação, maior tendência de sofrer oxidação, certo? Então, quanto menor for o potencial de oxidação, menor vai ser a tendência do eletrodo sofrer oxidação. Bastante simples, né, galera? E o potencial de redução? O que indica para a gente o potencial de redução? O pensamento ele vai ser igual, pessoal. Quanto maior for o potencial de redução, maior vai ser a tendência de ocorrer ali redução no eletrodo, certo? E quanto menor for o potencial de redução, menor vai ser a tendência de ocorrer redução no eletrodo. Ok, turma? Então, essa tabela aí vocês precisam estar decorando? Claro que não, né, galera? Os exercícios, as provas sempre vão estar fornecendo a tabela. Beleza? Então, turma, a UPAC ela sempre vai estar recomendando para a gente trabalhar com os potenciais de redução em vez dos potenciais de oxidação.
Então, nas provas, talvez vocês vejam apenas potenciais de redução. Então, você fala assim, nossa, o que eu vou arrumar? Eu não sei o potencial de oxidação. Claro que sabe. O potencial de oxidação e redução, eles são similares, certo? Qual que é a diferença entre eles? Apenas o sinal, beleza? Se um é positivo, o outro vai ser negativo, certo? Por exemplo, o potencial de redução de um metal A, ele é positivo. Então, o potencial de oxidação desse metal A, ele vai ser negativo, beleza? A quantidade de corrente elétrica que vai ser produzida numa célula eletroquímica, numa pilha, ela vai depender dos metais que compõem os eletrodos. A gente viu que cada metal ali tem um potencial de oxidação, um potencial de redução específico, certo? Então, certamente, pessoal, uma célula que é formada por um metal que tem uma grande facilidade de oxidar, que tem um grande potencial de oxidação, combinada com um eletrodo de um metal que tem uma grande facilidade de reduzir, que tem ali um potencial de redução maior, vai produzir uma corrente elétrica maior que uma pilha eletroquímica que é formada com metais que tem uma baixa tendência de oxidar e reduzir, certo? Então, quanto maior a tendência de um reduzir combinada com outro metal que tem uma grande tendência de oxidar, então essa pilha ela vai produzir uma maior quantidade de corrente elétrica, beleza? Da mesma forma, pessoal, quanto maior for a capacidade de uma espécie química estar recebendo elétrons, maior vai ser o seu potencial de redução. Consequentemente, mais oxidante vai ser essa espécie, certo? Como, por exemplo, a gente tem ali o ouro, que tem um potencial de redução muito alto, certo? Quer ver? Onde está o ouro? O ouro é o AU. Aqui, pessoal, aqui está o ouro, certo? Observe que o potencial de redução dele é 1,50 volts, certo? Enquanto o potencial de oxidação ele vale menos 150 volts. Observe que o potencial de oxidação dele é extremamente baixo, certo? Então, isso indica para a gente que o ouro ele é considerado, então, um metal nobre, certo? Então, quanto menor a tendência do metal sofrer oxidação, mais nobre é esse metal, ok? E a unidade de medida para expressar potencial de redução de um eletrodo de uma pilha é sempre volt, como nós já dissemos. Beleza, turma? Outra coisa importante, vocês estão vendo que está dizendo aumento da força oxidante, certo? Isso aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que quanto menor for o potencial de oxidação, maior vai ser a tendência desse metal sofrer, então, a redução, certo? Então, maior vai ser a tendência desse metal estar promovendo a oxidação de outro, beleza? Vocês não podem estar confundindo isso, ó. Esse aumento da força oxidante não quer dizer que é o aumento da capacidade de oxidar, mas sim de promover a oxidação, certo? E a mesma coisa ocorre aqui para o aumento da força redutora, certo? Com o aumento da força redutora, o aumento da força redutora quer dizer que quanto maior essa força redutora, maior vai ser a tendência do metal ali promover a redução, certo? E não de sofrer a redução. Agora, turma, falaremos sobre a diferença de potencial da pilha. Como que ela é calculada? Com os valores fornecidos lá na tabela, pessoal, a gente já tem condições de estar calculando a diferença de potencial na pilha, certo? Isso a gente vai estar calculando ali através da força eletromotriz, que é o ΔE, certo? Então, ΔE0, turma, ele vai ser expresso da seguinte maneira, ó. ΔE0 é igual a o potencial padrão de redução, aquele que tiver o maior valor, menos o potencial de redução de quem tiver o menor valor, certo? Ou ainda a gente pode estar trabalhando com o potencial de oxidação, certo?
Então, para trabalhar com potencial de oxidação, a gente vai utilizar uma fórmula similar, que vai ser ΔE0 vai ser igual ao potencial de oxidação, aquele maior valor, menos o menor potencial de oxidação, certo? Então, fazendo a diferença ali, a gente vai estar encontrando o ΔE0, que é a força eletromotriz, que vai ser a DDP da pilha. Beleza, turma? Só não pode confundir aí potencial de redução e fazer a diferença com o potencial de oxidação, certo? Então, se você quiser trabalhar apenas com potencial de redução, então só trabalha com potencial de redução. Se você quiser trabalhar com potencial de oxidação, só trabalha com potencial de oxidação. Só não mistura os dois na mesma forma. Beleza? Então, turma, vamos entender isso melhor através de um exemplo? Por exemplo, uma pilha que ela é formada por um eletrodo de zinco com um eletrodo de cobre. Como que eu vou estar calculando a força eletromotriz dessa pilha, a DDP? Simples, galera. Eu vou pegar e fazer a diferença entre o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, certo? Então, eu vou fazer a diferença entre o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução, certo? Consultando a tabela lá, galera, a gente vai ver que o potencial de redução do cobre, ele vale mais 0,34. Enquanto o potencial de redução do zinco vale menos 0,76. Então, substituindo na fórmula, a gente vai encontrar que a DDP dessa pilha equivale a 1,10 volts, certo? Bem tranquilo, né, galera? Então, reforçando, turma, quanto maior for esse valor de delta aí, maior a diferença de potencial dos eletrodos da pilha, mais potente vai ser a pilha, certo? E outra coisa importante estar falando ainda, pessoal, que essa diferença de potencial da pilha, ela precisa ser positiva para que a reação de oxidação ela ocorra de forma espontânea, certo? Se esse valor é negativo, isso significa que não ocorre reação ali entre as espécies que compõem a pilha. Dessa maneira, a pilha não vai estar funcionando. Tranquilo? Então é isso, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 7. E se for com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp. Bons estudos a todos e até a próxima então e valeu!